Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Hoje, dia 10 de dezembro de 2022, e até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra de hoje está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Eu vou ler o versículo 8, que fala sobre a parábola da dracma perdida. Então a palavra diz assim aqui na minha Bíblia: ao qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esta é a parábola. Nós vamos estudar ela porque ela fala muito com a gente. Essa palavra, ela tem valores de costumes, conceitos, fidelidades, fiéis que a igreja deve se preocupar incessantemente até encontrá-los. E a gente tem que ver que a disposição dessa parábola é o seguinte: antes, no capítulo 15, no versículo 15, capítulo 1, está escrito bem assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, que são pessoas que os fariseus, os saduceus não gostavam, que eram os publicanos e pecadores. Mas Jesus tinha acesso a eles normalmente, né? A religiosidade não imperava na vida de Cristo, não brecava ele de fazer a obra dele. E eles estavam ali para ouvir. E murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles, como se eles não fossem também pecadores, talvez os piores. Então aqui a gente vê que tem a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e depois a parábola do filho pródigo. Então a gente vê uma ovelha que perdeu fora da casa, uma ovelha se perdeu no pasto, se perdeu fora da casa. A última parábola são 2 filhos que se perdem, um que fica perdido dentro de casa e um que se perde fora de casa. E a parábola da dracma perdida, que é a mulher que perde dentro de casa, que perde algo muito valioso dentro de casa. E a gente tem que entender aqui que a dracma, dracma é uma unidade monetária da época, tá? É a mesma coisa que um denário. A dracma valia como um dia de serviço. E o denário é uma moeda grega que foi usada até, acho que 2000 e pouco ainda usava o denário. A dracma não. Mas ela tinha o valor monetário, ela tinha o valor de um dia de serviço, mas nessa situação aqui, com certeza, essa mulher não estava preocupada na questão monetária da perda dessa dracma, porque a dracma também era um dote. Era algo que ela recebia do seu noivo, do seu marido. Muitas colocavam aqui no peito, aqui no colo, aqui no peito. Outras colocavam na testa, e eram 10. E era provavelmente um dote que ela recebia do seu noivo, do seu esposo, era um dote. Então, eram 10. E ela começa a perceber, contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando uma. E aquilo mexeu com ela ficou desesperada, ela ficou preocupada, porque aquilo dava uma impressão de que ela não cuidou de algo que era muito precioso. Era um dote, era muito precioso para ela. Então dava a impressão: eu descuidei, eu desleixei, eu deixei para lá, eu não dei valor e acabei perdendo. Como que eu vou sair daqui, né? Faltando uma dracma. As pessoas vão observar que eu não cuidei direito daquilo, que eu não tive observância. Por isso que eu falo que essa parábola, ela traz valores e conceitos muito importantes sobre a fidelidade, sobre o cuidado dos fiéis, o cuidado dos pastores, dos dirigentes da igreja em relação às ovelhas,
Porque essa dracma, ela foi perca dentro de casa. Dentro de casa. E eu quero falar para os irmãos, quantas coisas a gente perde dentro de casa? Quantas coisas a gente perde dentro de casa, hein? Às vezes a gente perde marido, perde filho. Quantas pessoas saem de dentro de casa, que eu falo agora o templo, igreja, perdeu dentro de casa, foi embora e não quis voltar mais, perdeu. E essa mulher aqui, ela mostra o cuidado que ela teve, o sentimento muito grande que ela teve, embora fosse uma, ela é insubstituível. Ela podia até receber outra dracma, fica tranquila, eu vou te dar outra. Não, ela não pensou dessa forma, eu quero aquela que saiu, eu quero aquela que eu perdi. E aí bateu o desespero naquela mulher. Vamos pensar que a casa naquela época não é a casa que a gente vê hoje, né? Quando eu era criança, existia algum cômodo em casa que a gente tinha que acender a luz para a gente entrar, porque era escuro. Não tinha janela, era muito costume a gente fazer um puxadinho para aumentar as casas, né? Hoje em dia você vê casas que têm paredes de vidro, né? Se acende a luz na casa, assim, quando está escurecendo no mesmo dia, que a casa mesmo está tudo clara. Nessa época aqui, a casa tinha uma porta de entrada e só. A casa por dentro era uma casa escura, então era difícil você encontrar algo. Imagina uma moeda, você encontrar uma moeda numa casa escura, o que ela faz? Ela acende, aqui fala que ela acende uma candeia, que é uma luz artesanal, uma lamparina, uma luz artesanal. Ela acendeu aquela candeia e começou a procurar com todo cuidado. Olha só, a gente tem que ver com todo cuidado todos os lugares daquela casa. E ela começou a varrer aquela casa. Varrer, o que aconteceu? Tira um pouco das coisas que tá aí. Vamos pensar agora casa, coração? Vamos começar a varrer um pouco das coisas que não tá atrapalhando você enxergar o que você perdeu. Começou a varrer todinha a casa. Eu preciso achar. Acendeu a luz ali. Primeiro, acende a luz, clareia, veja, porque às vezes tudo no escuro vira um montoado de coisa, você não consegue ver o principal. Limpa as coisas, o que ela fez? Varreu, tira as coisas que tá ali, que tá me atrapalhando ter uma visão normal, uma visão maior das coisas, né? E ela começa a varrer tudo aquela casa, varre tudo, vai tirando as coisas, e quando ela encontra a dracma, ela se enche de júbilo. Ai, achei aquela minha dracma perdida, olha que importância que ela dava, que valor sentimental que ela dava, ela queria aquela que ela perdeu. E a gente tem que pensar nisso, a gente tem que querer aquilo que a gente perdeu, porque se a gente perdeu, é porque um dia foi nosso, era nosso. Se você perdeu um membro da igreja, um dia foi seu. Se você perdeu algo dentro de casa, um dia ele foi seu e ele perdeu, e você perdeu e você tem que ir atrás. Quando ela acha, o coração dela enche de júbilo, que alegria, achei a minha dracma perdida. E ela chama as vizinhas, né, com certeza as amigas dela, para fazer uma festa, né? E aqui fala, né, muito maior, é lógico, né, a festa que ela fez, uma festa linda, né, aquela coisa, né, que alegria, encontrei. Quem estava junto entendeu aquilo, entendeu a importância. Mas a palavra fala que muito maior é a festa nos céus de quando um pecador se arrepende. Aquela mulher ficou feliz quando encontrou a dracma perdida, mas no céu, quando um pecador se arrepende, a festa é muito maior a festa no céu. Agora eu quero trazer uma verdade assim bem prática em relação a essa passagem, porque a gente pode tirar muitas coisas dessa passagem. Você vê a sequência, né? Primeiro perde uma ovelha, depois perde uma dracma, depois perde um filho. Você vê a sequência que Jesus coloca aqui nessa parábola, né? Primeiro uma ovelha lá fora, uma dracma dentro de casa e um filho dentro e um fora, né? A gente tem que examinar todo esse contexto que Jesus coloca essa parábola. E eu falo para vocês, gente, que às vezes a gente pede coisas dentro de casa, é para ser procurado dentro de casa. Essa mulher tinha certeza que ela perdeu lá dentro, ela não perdeu a dracma, ou estava na testa, ela não perdeu fora de casa. Ela perdeu dentro de casa. Você tem que procurar a sua casa. Essa casa, casa material, casa coração, casa igreja, casa ministério, casa que eu falo em todos os sentidos. Porque tem pessoas que perdem as coisas na casa e vai procurar lá fora. O que ela perdeu dentro
E lá fora ela não vai achar o que ela perdeu, porque não está lá fora, está dentro da sua casa. Então muita gente sai do problema que está dentro de casa para procurar ajuda lá fora. E é onde que ela cai aonde? Ela cai na prostituição, ela vai cair no vício, ela vai cair às vezes na pornografia, ela vai cair em tantas outras coisas, no adultério, ela pode procurar lá bebida, né, bar, jogatina, jogo, porque ela foi procurar lá fora algo que ela tem que consertar dentro de casa. O problema está ali dentro da sua casa, não está lá fora. A mulher perdeu a dracma dentro, ela tinha essa consciência, está aqui. Ela sabia que está aqui dentro, ela sabia que está dentro da minha casa. Acende uma luz, clareie esse espaço, vou limpar tudo, porque eu vou achar essa dracma que eu perdi. E ela achou. E as pessoas lá fora às vezes procuram coisas que estão dentro de casa. Vamos pensar num relacionamento. Um relacionamento conjugal. Você vai achar a solução fora da sua casa? Se você está com problema conjugal e você sai para lá fora, no meio das amizades, no meio de vai saber do mundo, para procurar uma solução, você não vai achar solução. Você vai achar um problema, porque não está lá fora. O problema tem que ser consertado onde ele está. Se está no seu ministério, você tem que consertar no seu ministério. Você não tem que sair do ministério falando da igreja, reclamando lá fora. Você vai trazer mais um problema para você, inclusive para a igreja. Se o seu problema é com os dirigentes, com os pastores, com quem que seja, com seus irmãos, tratem direto com eles. Não tratam com outras pessoas. Vamos supor, é um irmão que está me perseguindo, vamos dizer. Vai lá e trata com ele que está te perseguindo. Não vai virar as costas e falar dele para outro irmão. Você vai arrumar uma confusão e não vai solucionar o seu problema. Você vai trazer mais problemas. Gente, a gente tem que saber onde está a fonte dos problemas. E ir atrás disso, ir atrás da onde ela está. Por ir atrás de outras fontes, de outros lugares para resolver problema, refúgio. Eu vou me refugiar nisso porque eu estou com um problema aqui que eu não consigo resolver. Nesse refúgio, as pessoas às vezes saem completamente da palavra de Deus, saem completamente da presença de Deus e traz um problema enorme para dentro de casa, traz vício, traz pornografia, traz às vezes um adultério, né? Teve um problema ali e adulterou, não teve paciência com os filhos, saiu, foi beber, porque o meu filho está dando problema. Filho está dando problema, a gente tem que resolver lá dentro de casa, porque eles estão ali, eles estão debaixo das suas mãos. É responsabilidade nossa cuidar dos nossos filhos. Então a gente tem que resolver com eles dentro de casa. O nosso casamento tem que ser resolvido dentro de casa. A gente não pode sair espalhando para todo mundo, com todo mundo. Aí uma coisa que não era da conta de ninguém, ficou da conta de todo mundo. E ninguém vai solucionar esse problema para você. Você tem que ter sabedoria, entendimento, crescimento, amadurecimento para você resolver as suas coisas aonde elas estão. Os problemas têm que ser resolvidos onde elas estão. Meu esposo tem uma empresa, o problema é que ele está lá, ele resolve lá. Porque se ele trazer aquele problema para minha casa, ele vai virar da minha vida uma perturbação completa. Não, o problema é lá, resolve lá. O problema é aqui, resolve aqui. A gente tem que parar de estar jogando, atirando para tudo quanto é canto, para resolver problema que a gente tem que resolver dentro de casa. E muitas vezes o problema, sabe onde está? Dentro da gente. A gente não olha para dentro da gente. A gente não faz uma autoanálise. Será que eu estou certo? Será que eu estou agindo de maneira certa? Será que estou tendo a paciência que eu devo ter, que eu preciso ter? Será que não sou eu o problema? A gente tem que fazer uma autoanálise sempre, porque às vezes a gente tende muito a julgar o outro com o pior que ele tem e julgar a gente com o melhor que a gente tem. Na verdade, o outro vai sempre sair perdendo. Eu sempre costumo falar assim, o lobo sempre é mau quando a gente só ouve o lado do Chapeuzinho Vermelho. Vamos dizer assim, né? O lobo sempre é o lobo mau, a gente não ouviu o outro lado. Então a gente tem que solucionar as coisas dentro do âmbito que a gente está. Porque todos os lugares sempre tem alguma coisinha, né? Mas a gente não pode misturar isso e jamais ir lá fora
procurar algo que você consegue resolver dentro da tua casa. Casa coração, casa empresa, casa igreja, casa o seu lar com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Dentro está a solução. Não procure fora. Fora é mundo. Fora você vai estar na mão do inimigo. Fora é conselho de gente que às vezes está mais perdido que você. Sabe aquela pessoa que quer dar um conselho para você, mas ela não sabe nem o que vai fazer com a vida dela? E às vezes a pessoa escuta. Às vezes eu ouço umas coisas assim que eu falo: Jesus amado, tem misericórdia dessa alma. Você está ouvindo o conselho dessa pessoa? A pessoa está perdida nas drogas, está perdida no casamento, está perdida em tudo quanto é canto. Ah, mas fulano achou que eu devo fazer isso. Eu falo: você está ouvindo o conselho de uma pessoa que está desse jeito? Até isso a gente tem que prestar atenção. Cuidado com os conselhos que você vai ouvir. Olha a vida dessa pessoa, olha a doutrina dessa pessoa, o agir dessa pessoa com a família, com os filhos, no emprego e tudo. Porque às vezes você está ouvindo o conselho de uma pessoa que está pior. E você entende? Aí a gente cai nessa aí. Às vezes a pessoa fala: não, você não dá, você não está ouvindo o conselho de uma pessoa. Olha a vida dessa pessoa, está um estrago. Está um estrago. Então, quer dizer, resolva dentro de casa. Essa mulher fez tudo certinho. Ela procurou dentro de casa. O problema está aqui. A dracma está aqui. Igreja, perdeu seus fiéis, pessoas estão saindo. Tenha certeza que algo está acontecendo dentro da igreja. Algo está acontecendo dentro da igreja. E tenta corrigir isso. Vai atrás de correção. O problema está aí dentro. Eu não sei aonde, eu não sei como vai agir, qual ministério. Peça a Deus, para Deus abrir a mente, abrir sabedoria, abrir entendimento, para vocês entenderem o que está acontecendo, porque eu também sou membro de uma igreja. Eu não quero sair da minha igreja, eu amo a minha igreja, mas existem muitas igrejas que acabam perdendo os membros. E a palavra fala aqui que a gente tem que procurar até achar. A gente tem que ir atrás, resolver o problema, ver o que aconteceu. Porque a tendência é quando sai um, sai dois, sai três, sai quatro, sai cinco. Quando a gente menos perceber, saiu um monte. Porque geralmente um que sai leva três. Entende aí? E quando um entra, traz dois só. Um leva um monte. Um leva de colher. E um que chega vai trazendo de garfo, vai trazendo aos poucos. Então, a tendência é sair mais do que entrar. Então, fique apercebido nisso. Perceba o que está acontecendo dentro da sua casa. Perceba o que está acontecendo dentro do seu coração. Perceba o que está acontecendo dentro do seio da sua família. Você vai conseguir achar a solução dentro da sua casa mesmo. Você não vai precisar sair, você não vai precisar correr, você não vai precisar de nada disso. Você vai precisar de oração e pedir para Deus mostrar para você onde está o erro e você vai solucionar isso, porque isso está fácil, está dentro da tua casa a solução. Amém, meus amados? Que essa palavra entre no coração de vocês, que vocês façam uma reflexão sobre essa palavra, que vocês reflitam sobre isso e que ela entre no coração, faça uma morada no coração. Se o problema de vocês talvez esteja passando por algo parecido com isso, lembre, você tem uma casa, você tem um lugar, você tem, às vezes as coisas estão ali, ó, na sua frente, você precisa apenas acender a candeia, acender a luz para Deus. Acende tudo, deixa eu ver o que está acontecendo, porque eu consigo organizar, a gente dá conta, eu consigo organizar isso e isso vai ficar tudo organizado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo sábado, em nome de Jesus. Amém.